Olá pessoal, professora Maria Júlia aqui falando. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cuidados paliativos, né? Fundamentos da assistência gerontogeriátrica. Em que contexto, né? Estamos falando de cuidados paliativos. E aí, primeiro citar o nome aí dessa médica, Cicely Saunders, que foi, né, é o grande nome dos cuidados paliativos, né, a grande responsável aí por hoje a gente falar tanto em cuidados paliativos. O sofrimento só é intolerável quando ninguém se importa, ela já dizia, né. Então, nessa imagem a gente traz uma cena clássica da paliação, né, em que é importante a gente lembrar que eu estou articulando competência técnico-científica, né, profissional, a competência humana. O saber e a sensibilidade devem estar entrelaçados, né? E aí a gente tem uma cena aí de cuidados paliativos de um idoso a caminho da morte, né? Então a gente vive num momento, né, epidemiológico de envelhecimento clássico em que muitas doenças crônico-degenerativas, né, o diagnóstico delas, a prevalência delas se torna cada vez mais comum, né, maior. São doenças muito incapacitantes, que percorrem um longo processo de adoecimento, de mal-estar, né? Expressam uma condição crescente de fragilidade, de dependência, até mesmo a morte, né? Então, diante dessa evolução inexorável da vida em direção à morte, a gente tem que pensar, né, do nosso trabalho em equipe. A gente precisa permanecer junto ao paciente, oferecendo o melhor cuidado possível, protegendo, assegurando higiene, conforto, controle de dores, qualquer outro sintoma que esteja causando qualquer incômodo para o nosso paciente. Então, a gente tem um conceito clássico, né, de cuidados paliativos, o OMS traz para a gente, né, junto com a Associação Internacional de Cuidados Paliativos, reforçando que cuidados holísticos, né, os cuidados paliativos são cuidados holísticos ativos, oferecidos a pessoas de todas as idades, com sofrimento relacionado à saúde em virtude de uma doença grave, em especial aquelas próximas do fim da vida, né? Os cuidados paliativos visam, então, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, dos familiares e também dos seus cuidadores. Esse é o conceito clássico, né? Então, quando a gente olha o gráfico, né, de evolução, a partir do momento do diagnóstico de uma doença até a morte, os cuidados paliativos, né, eles perpassam todo o curso da doença e vão além da morte. Na verdade, eles permanecem até mesmo naquela fase de luto, né, que os familiares, cuidadores vivenciam. Então, esses cuidados paliativos, eles devem sim ser aplicados para o paciente num contínuo, né, aliados ao tratamento pertinente em cada caso, lógico, né, desde o momento em que eu tenho a definição de uma doença, o diagnóstico de uma doença incurável e progressiva, né. E esses cuidados de fim de vida fazem parte do cuidados paliativos. Lembrando que, nesse momento, eu estou falando da assistência ao paciente que ele tem que receber durante a sua última etapa da vida, a partir do momento em que se torna claro o seu estado de declínio progressivo e inexorável, em que ele se aproxima da morte, né? Então, cuidados paliativos não é sinônimo de cuidados de fim da vida, mas os cuidados de fim de vida, eles fazem parte de todos os cuidados paliativos que vão desde o diagnóstico de uma doença até posterior à morte, na fase de luto daquela família. É importante a gente lembrar disso. As diretrizes básicas do cuidados paliativos, né, reforçam a importância, né, e alguns pontos importantes sobre os cuidados paliativos, lembrando que o objetivo é promover alívio da dor de qualquer outro sintoma que esteja gerando sofrimento para esse paciente. Eles reafirmam a vida, veem a morte como um processo natural. Eles não pretendem de forma alguma antecipar ou mesmo postergar a morte, né? Integram aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado, oferecem um sistema de suporte que auxilia o paciente a viver tão ativamente quanto possível até a morte. Oferecem um sistema de suporte que auxilia famílias e entes queridos a sentirem-se amparados durante todo o processo de doença e no luto. Eles utilizam recursos de uma equipe multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares. Melhoram a qualidade de vida e influenciam positivamente o curso da doença. Devem ser iniciados, lógico, o mais precoce possível, junto a outras medidas de prolongamento de vida, como a quimio ou a radioterapia, e devem incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender a abordagem dos sintomas, né? Nesse contexto, né, como que a gente introduz os cuidados paliativos hoje no curso de medicina, né? De onde isso surgiu? Então, a gente tem aí Covid-19, né? Quando a gente tem lá no início de 2020, né? Ela foi sim uma propulsora para algumas mudanças políticas, e aí a gente lembra das diretrizes curriculares, né? Dos cursos de medicina, que acabam trazendo um debate, né? Sobre a inclusão, de fato, né? Desse tema no contexto, né?
na prática do nosso currículo de medicina, né? Então, lógico, né? Existe uma evolução, né? Isso aí do nossa legislação, né? Traz pra gente lá desde 88 com a Constituição Federal, trazendo a saúde como direito de todos e dever do Estado. Lei 8.080 em 1990, trazendo promoção, proteção, recuperação da saúde, organização do funcionamento de serviços. Depois a gente tem em 2006, né, revisão do Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. E a gente chega lá em 2018, né, as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, né, à luz dos cuidados continuados integrados no âmbito do SUS. Então, dentro da evolução aí da legislação, né, o que a gente tem hoje, né, recentemente, né, 2022 ainda é recente, foi a inserção dos cuidados paliativos oficialmente no ensino médico, né? Então, a obrigatoriedade da gente abordar esse tema, da gente falar cada vez mais de cuidados paliativos dentro do ensino médico, né? Então, é um reflexo, sim, da modernidade. A gente tem doenças crônico-degenerativas aí cada vez mais frequentes, são doenças incuráveis, tem um curso evolutivo, incapacitante, que vão afetar, sim, sistema cardiovascular, respiratório, osteoarticular, neurológico, lembrando das demências, né? Vários tipos de câncer, ou mesmo a síndrome da imunodeficiência adquirida, as privações sensoriais, ou outras doenças neurológicas de forma geral. Lógico que a gente tem que pensar uso correto de fármacos, intervenção de equipe multiprofissional, de maneira interdisciplinar, são sim fatores determinantes para a qualidade dos cuidados que a gente oferta para o nosso paciente. Então, a gente pensar o início dos cuidados paliativos deve ser em que momento? De forma alguma ele deve ser retardado. Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de uma doença incurável, né, cujos sintomas, lógico, precisam ser identificados para poderem ser aliviados de maneira sistemática, a gente tem que reforçar e discutir cada vez mais sobre cuidados paliativos, né? A avaliação é indicada sim para qualquer pessoa, né? Não é só idoso, mas qualquer um, independente da idade, que tenha ou esteja em risco de desenvolver essa doença que ameaça a vida, seja qual for o diagnóstico, prognóstico ou mesmo a idade, né? Seja uma doença crônica não degenerativa, seja demência, seja um câncer de qualquer etiologia, né? E aí, só para a gente lembrar que a Aliança Internacional, né, de Cuidados Paliativos traz a importância da gente alertar para o fato de que, apesar da indicação inquestionável de cuidados paliativos para todas essas doenças que a gente falou, né, principalmente que acometem os nossos idosos, uma parcela considerável das pessoas com essas doenças continua negligenciada e não recebe, de fato, os cuidados paliativos adequados que deveriam, né? E isso a gente vê na nossa prática. Estudos há muito tempo, né? Se a gente olhar a publicação lá no New England, em 2010, né, já falava da importância da introdução cada vez mais precoce dos cuidados paliativos, né, em doenças como câncer, né, metastático. Então, é importante a gente lembrar desse ponto. Apesar da gente entender a necessidade de cuidados paliativos, os cuidados paliativos não são inseridos o quanto antes, o mais cedo possível, como a gente gostaria. Bom, então, a gente entende, né, que os cuidados paliativos devem ser inseridos, devem ser indicados para qualquer pessoa que tenha ou esteja em risco de desenvolver a doença, uma doença ameaçadora da vida, independente de diagnóstico, prognóstico. Então, desculpa. Sejam neoplasias, doenças crônicas ou demências, as doenças têm evoluções de forma diferente, né? As neoplasias têm lá um platô inicial, o indivíduo tem uma queda, sim, da sua funcionalidade, mantém-se estável por determinado tempo, até de fato ter um declínio importante, que é diferente das doenças crônicas, que esse indivíduo está estável e ele, em alguns momentos ele pode ter altos e baixos, né? Ele tem quedas e ele volta sempre para um momento de estabilidade, mas nunca ao mesmo platô inicial, né? Então ele vai e volta, ele tem um declínio e volta, até de fato chegar a um declínio importante e evolução aí para a terminalidade. E diferente das demências, né? Que a evolução ao longo do tempo acaba sendo, né? No momento do diagnóstico tem uma queda importante nessa funcionalidade e a partir daí a gente tem um declínio lento, gradual, desse paciente diagnosticado com uma demência.
Bom, e o trabalho em equipe, né? Como que a gente fala sobre trabalho em equipe dentro dos cuidados paliativos, né? A equipe multiprofissional é essencial, a atuação interdisciplinar faz parte dos cuidados paliativos, né? Componentes com formação e princípios do tratamento paliativo, saibam agir de acordo com preceitos exigidos pela ética profissional, tenham uma equipe articulada, conhecimento sobre controle de sintomas, medicamentos necessários, isso tudo faz parte para um bom trabalho em equipe, uma boa abordagem de cuidados paliativos. Respeitar o corpo da pessoa doente, utilizar técnicas paliativas requerem competência técnica, rigor ético e sensibilidade no cuidado da pessoa idosa na sua integralidade. Capacidade de compreensão, empatia, bom humor são algumas das características do profissional que complementam a prática da paliação, né? Então é importantíssimo, né, que os profissionais sejam envolvidos, tenham sintonia, né, falem a mesma língua, contribuem para um trabalho em conjunto, cujo objetivo final é sempre o conforto, o alívio dos sintomas do nosso paciente, né? Na equipe, né, é importantíssimo a gente lembrar que não só nós médicos vamos fazer parte, né? Os enfermeiros, fisioterapeutas, fono, nutricionista, psicólogo, TO, né, o terapeuta ocupacional, assistente social, musicoterapeuta, assistente espiritual, farmacêutico, odontólogo, né, o dentista também acaba fazendo parte dessa equipe de cuidados paliativos. Todos têm um objetivo em comum. Bom, e se a gente pensar nos principais sintomas, né? O paciente em cuidados paliativos, ele tem alguns sintomas que são importantes, que nos chamam a atenção, que devem sim ser abordados no sentido de trazer o quê? Controle, trazer conforto para o nosso paciente. Esses sintomas vão desde fadiga, dor de forte intensidade, anorexia, dispneia, constipação intestinal, náuseas, vômitos, tosse, confusão mental, tristeza, até mesmo depressão, ansiedade, agitação, insônia, disfagia, hemorragia, emagrecimento, diarreia, feridas, são alguns dos principais sintomas observados nos pacientes que estão em cuidados paliativos. Bom, falar um pouquinho aí sobre cada um deles, né? O que a gente pode fazer, então, diante desses sinais e sintomas mais comuns? Uma coisa importante a gente lembrar. Medidas farmacológicas e não farmacológicas são necessárias, né? Essa intervenção, quanto mais rápida, mais intensa, mais dinâmica e resolutiva ela vai ser. Com a evolução da doença para a fase final, de fato, novos problemas podem surgir, né? E um dos problemas pode ser, sim, a não aceitação das medicações por via oral, que é um grande desafio, né? Então, reconhecer esses sintomas o quanto antes para abordar cada um deles é o ponto de partida, né, do tratamento paliativo. Aqui duas imagens importantes, né, de via, né, de administração de fármacos, que é a via subcutânea. E aí, falar um pouquinho sobre ela. De fato, idealmente, né, gostaria que todos os pacientes pudessem administrar medicação via oral. No entanto, né, a via subcutânea ela é muito bem-vinda. E a gente pode utilizar, sim, lançar a mão do que a gente chama de hipodermóclise, que é um método indicado, lógico, depois da via oral, né, quando ela não é possível, para repor fluidos, para administrar muitos medicamentos para o paciente que tem doença avançada. E elas podem ser utilizadas com segurança porque tem baixo risco de complicação. Ela é indolor e na grande maioria das vezes, né? Então a gente consegue fazer de forma rápida e fácil e ela é sim eficaz, né? A Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto tem aí, junto com a NCP, um manual que fala sobre um pouquinho sobre o uso dessa via subcutânea, reforça quais as medicações podem, não podem, que dose que a gente pode fazer, e é bem interessante esse documento. A gente disponibiliza depois para vocês. Bom, então, só para a gente pensar, não é, né, de surpreender que a maioria das mortes elas ocorram sim nas pessoas que são mais idosas, que têm mais de 65 anos, que são mais vulneráveis, que têm sim doenças incuráveis, né? Esses idosos têm muitas necessidades especiais, têm problemas múltiplos, geralmente muito mais complexos que indivíduos mais jovens. Então, é lógico, né? Os mais idosos são mais acometidos por múltiplos problemas, por graus de gravidade diferentes. O efeito cumulativo desses problemas pode ser muito maior do que o de qualquer outra doença específica. Os problemas acarretam maior grau de incapacidade, existem mais cuidados. Existe um risco maior de reações adversas às substâncias, né? E desenvolvimento mesmo de doenças iatrogênicas dos nossos idosos.
mesmo os problemas pequenos podem provocar um enorme impacto nos nossos pacientes. E problemas agudos podem sim se sobrepor a deficiências físicas ou mentais, dificuldades econômicas ou mesmo isolamento social, né, dos nossos pacientes. Bom, então, lembrando que os cuidados paliativos vai envolver, então, um plano de cuidados individualizado, vai contemplar as demandas particulares daquela pessoa, né? Lógico, a gente tem que estar atento aos limites impostos pela doença, as necessidades individuais de cada um. Lembrando que o prognóstico é uma tarefa muito complexa, né? Quando a gente fala de fim de vida, né? Doutor, mas quanto tempo tem de vida? Essa é uma pergunta bem cruel, né? Tem como a gente prever isso? Então é bem complexo, né? Muito difícil prever o curso, né, de doenças crônicas que acometem esses idosos. Então, nesse contexto, lembro que os cuidados paliativos, eles vão se basear nas necessidades desse paciente, dos familiares e não somente no prognóstico, né? 13 de outubro é considerado o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Bom, então a gente tem alguns critérios para considerar esses pacientes idosos, né? Quando a gente pensa em cuidados de fim de vida, né? Quando de fato esse paciente está naquela fase final de vida. Quanto tempo de vida ainda me resta, né? É uma perguntinha aí que às vezes ela é feita, né? As estimativas desse tipo são sempre sujeitas a falhas, né? Não tem como a gente ser preciso. Então, nesse sentido, a literatura traz para a gente algumas escalas, alguns protocolos que acabam nos ajudando, né? Uma delas é a escala FAST, né? Que é a escala de avaliação funcional do nosso paciente, né? Então, a gente estima, de alguma forma, a expectativa de vida seja menor que 6 meses, quando o paciente preenche todos os critérios, né, de demência avançada pela escala FAST, né? Esse paciente é incapaz de caminhar, vestir-se, tomar banho sem ajuda, tem incontinência urinária ou fecal, intermitente ou constante, tem ausência de comunicação verbal significativa, capacidade de fala limitada, né? Esse paciente preenche todos esses critérios e tem pelo menos uma complicação clínica, né? E aí a gente considera uma expectativa de vida aí menor que 6 meses. Quais seriam essas complicações, né? Seja uma pneumonia por aspiração, pielonefrite ou qualquer infecção do trato urinário superior, sepse, múltiplas úlceras por pressão, febre recorrente após antibiótico terapia, incapacidade de manter ingesta líquida, né, e calórica suficiente, perda de 10% de peso corporal nos 6 meses anteriores e nível de albumina sérica inferior a 2,5. Então, a escala FAST nos ajuda nesse sentido. Ela pode ser utilizada muito na nossa prática aí dentro dos cuidados paliativos. Então, se a gente pensar aí os cuidados paliativos na evolução da doença de Alzheimer, né, como que ela acontece? A gente tem a fase inicial, moderada, avançada e a fase final. Lá no início do diagnóstico da doença, né, a gente tem o curso da doença que a gente entende, né, a história natural da doença. O paciente tem inicialmente um esquecimento, mudanças de desorientação. Iniciamos um tratamento modificador de doença, né, da demência. Na fase moderada, esse indivíduo já pode ficar afásico, ter apraxia, confusão, agitação, mesmo insônia. E na fase avançada, né, a diminuição da funcionalidade, linguagem, incontinência e alimentação comprometida. Lá na fase final de vida, né, cuidados de fim de vida, já é aquele indivíduo que tem um diagnóstico de demência, já tem feridas, né, mobilidade, feridas múltiplas, mutismo, disfagia, aspiração, desnutrição e infecções recorrentes. Esse é o momento de fim de vida, né, quando a gente pensa na evolução aí da doença. E até chegar à morte, né? Seguindo aí para o luto, que vai fazer parte aí do cuidado paliativo também. Então, a gente tem sim, né? A gente sabe que a prática dos cuidados paliativos ela acaba herdando da oncologia essa avaliação prognóstica, né? Com base sim no estado funcional do enfermo. E algumas escalas nos auxiliam, né? Para tentar de alguma forma, né? Auxiliar na conversa com o paciente, com os familiares sobre prognóstico, porque é algo que é sempre perguntado, né? Uma das escalas, né, escalas de performance paliativa, que é o PPS, ele vai auxiliar nesse momento. Uma pontuação de PPS abaixo de 50% sinaliza a necessidade de estratégias direcionadas para cuidados de fim de vida, então é importante a gente pensar sobre isso. Outra possibilidade é uma perguntinha surpresa que a gente questiona às vezes para o paciente, né?
para a família, na verdade, se ela ficaria surpresa caso o paciente não estivesse vivo daqui a um ano, né? Seria uma pergunta surpresa, que também denota uma aproximação da fase final de vida, né? Tem melhor aplicabilidade quando a doença de base é uma neoplasia do que em situações como demência ou uma fragilidade em si. Bom, então, trazer aí as duas escalas para a gente entender um pouquinho, lembrando que as pessoas idosas que têm doença avançada frequentemente têm desconforto físico e emocional, então a gente saber identificar esse desconforto e abordar e tratar com medidas farmacológicas, não farmacológicas, é essencial, né? E lembrar que existe medo, ansiedade, né? Que podem ter proporções inimagináveis dependendo do paciente, né? Então, controlar sintomas, né? A equipe estar preparada é super importante para trazer confiança para esse paciente, para essa família, né? Que está, de fato, vivenciando aqueles cuidados paliativos, fase final de vida. Bom, então, a PPS, né? Que é a escala de performance, a paliativa, ela vai auxiliar nessa conversa sobre prognóstico dos familiares. E uma outra escala que a gente avalia os sintomas muito utilizados nos cuidados paliativos é a escala de avaliação de sintomas de Edmonton, a ESAS. Aqui a gente tem um percentual e aí a gente vai perguntando, né? Vai observando a evolução do nosso paciente em relação à deambulação. Ela é completa, ela está reduzida, está a maior parte do tempo acamada, está totalmente acamada, e aí a gente vai percebendo a porcentagem desse paciente, né? A gente vai sinalizando e avaliando quanto de comprometido está. A atividade de evidência da doença, né? A atividade está normal, esse indivíduo trabalha, não tem evidência da doença, ou ele é incapaz de realizar qualquer trabalho, a doença está extensa, de fato, já está evoluída. O autocuidado é completo, é incompleto, tem assistência quase completa, dependência completa. A própria ingestão, né, tá normal, reduzida, é mínima, e o nível de consciência, né, completa, alguns momentos de confusão, sonolência, e aí a gente avalia com o PPS dessa forma. E a outra escala, que é para a gente avaliar os sintomas, né, que é a escala de Edmonton. E aí a gente pergunta ao paciente, né, de 0 a 10, né, sendo 0 ausência daquele sintoma, né, no caso aqui sem dor, e sendo 10 a pior dor possível que ele sente, né. E aí a gente vai numerando, o paciente vai respondendo e a gente consegue uma melhor abordagem e controle dos sintomas nesse momento. Quando o paciente sinaliza, né, o que ele sente de mais intenso, a gente consegue uma abordagem mais direcionada e mais adequada para controle dos sintomas. Bom, falar um pouquinho então sobre cada um dos sintomas, lembrar que fadiga é um dos sintomas bem desafiadores, né? Porque tem causas múltiplas, não sempre está muito bem definida. Não existe um tratamento farmacológico específico, então equipe multiprofissional é essencial para abordar nutrição, capacidade de performance funcional, gasto energético, atividades de vida diária. Lógico, né? Corrigir anemia, suspender medicamentos que estão agravando essa queixa é essencial. Outro sintoma é anorexia, né? Muito frequente no fim de vida, e aí isso gera uma inquietação na família, um incômodo, né? Então, falta de apetite, né? E aí o paciente se recusa à alimentação. É importante a gente sempre aconselhar, sempre questionar, né? Tranquilizar a família, porque a gente tem algumas sugestões, né? Lembrar de fracionar a dieta, dar em pequenas quantidades, 2 em 2 horas, ofertar aquela alimentação de conforto, alimentação que o paciente goste, que tenha um aroma, aspecto convidativo, sabor adequado, né? Que o paciente tenha um gosto maior para aquela comida, é bem melhor. Então, ofertar, orientar isso é importante. É lógico que algumas medicações, né? Então, dose baixa de corticosteroide, dexametasona, prednisona, o megestrol, mirtazapina, são algumas opções que podem ser úteis, né? A metoclopramina até facilita o esvaziamento gástrico, mas o problema é o risco de efeito terapêutico, efeitos adversos, né? Cinesia tardia, então ponderar aí a real necessidade e o uso dela. Uma grande discussão dentro da questão da anorexia, né? É a alimentação artificial, e aí principalmente na demência avançada, na fase de fim de vida, né? Até quando colocar, indicar ou não
as sondas, né? Os catéteres nasoentéricos ou mesmo gástrico, né? Isso gera desconforto, gera inquietação. Vários estudos já foram publicados, né? Se o paciente está lúcido, a família também, como é que ele reagiria a isso, né? É lógico que a sensação de sede sempre tem que ser corrigida, né? Então, fazer a hidratação básica nesse idoso, uma resposta hídrica, às vezes no período noturno, né? Uma reposição hídrica no noturno, ele pode ser realizada, né? Principalmente por hipodermólise. Raspas de gelo na boca, são algumas estratégias que a gente pode tentar melhorar a hidratação. O objetivo é sempre dar conforto para o nosso paciente, né? Existem alguns mitos sobre o uso de gastrostomia, né, para esses pacientes com demência em fase avançada, até que ponto indicar ou não, né? Antigamente a gente achava que poderia prevenir desnutrição, manter a integridade da pele, evitar pneumonia por broncoaspiração, melhorar a qualidade de vida. No entanto, né, um estudo robusto aí comprovou, na verdade, totalmente o contrário, né? Acaba se tornando referência porque ele fala, né, que as sondas não devem ser utilizadas para reverter a progressão natural da desnutrição na demência, né? Então, a American Geriatric Society acaba publicando, né, uma declaração sobre o risco que existe de agitação, de contenção física e química, né, lesões por pressão decorrentes do uso dessas sondas nas pessoas que têm demência. Então, importante nesse momento, né, reforçar a questão da alimentação de conforto, estimular o paciente a comer o que ele gosta, né, numa consistência segura conforme ele está deglutindo. Sobre orientação, supervisão do fono é essencial, né? Então, suporte nutricional, na verdade, não existe mais controvérsia. A gente já sabe que não existe recomendação para o uso de alimentação artificial, porque não vai melhorar o estado nutricional. Então, o desafio que a gente tem maior, né? Talvez seja convencer os próprios profissionais de saúde, que continuam indicando as sondas e as gastrostomias, né? Sendo que a gente não tem evidência, né? Que melhorem ou traga benefício para o nosso paciente. Então, as vias artificiais ainda continuam sendo bem discutidas e questionadas, né? Porque o que a literatura fala não é a favor. Então, sobre gastrostomia, não melhora marcador nutricional, pode aumentar a perda de peso, aumenta o risco de úlcera por pressão, pode reduzir pressão no esfíncter esofagiano inferior, não previne a aspiração de secreções orais, pode aumentar até o sofrimento e o desconforto do paciente e da família, e não vai reverter a evolução da doença que já está em fase terminal. Dor. Dor é um sintoma importantíssimo para a gente avaliar. Lembrar que a gente tem várias opções, né, de medicamentos que podem controlar. Não tem que ter medo de fazer a analgesia correta, de horário, na hora certa, tratamento individualizado. A escolha do analgésico vai depender do tipo da dor, da intensidade da dor. Lembrar que a administração regular é super importante, né? Dor constante tem que ter tratamento regular. Medidas de relaxamento, meditação, suporte espiritual, hipnose também podem ser adjuvantes, também podem ser bem-vindas. Existe um certo mito em torno de opioides, principalmente quando a gente decide iniciar uma morfina no paciente, né, que acaba induzindo constipação, por isso eles precisam ser muito bem avaliados. Muitas vezes associados, sim, ao uso de laxativos. A opção, né, por via de administração menos invasiva, oral, né, seguida da subcutânea e, por fim, a via venosa, é a última opção para a gente fazer a medicação analgésica para o nosso paciente. Constipação intestinal é outro sintoma muito, muito comum, né? Às vezes ele é ignorado na fase final de vida, a impactação fecal ela é comum de acontecer, ela pode ser prevenida e tratada. Então, o que favorece? Imobilismo, inatividade, pouco alimento, desidratação. O paciente às vezes já está usando opioide, às vezes um anticolinético. Então, esse paciente é importante a gente considerar sempre prescrever um laxativo para ele. E, lógico, né, toque retal, depois de 3 dias sem evacuar, existe um risco de fecaloma. Então, é preciso fazer a abordagem correta nesse momento. Outro sintoma comum, né, é o que a gente já teve uma aula de delírio, né, delírio muito frequente na fase final, né? Causa angústia para aquela família. Então, quais são as causas? Investigar a causa desse delírio, é um delírio hipoativo ou hiperativo, né? Existe alguma iatrogenia, uma hipóxia, um distúrbio hidroeletrolítico, ou mesmo metabólico, infecção de qualquer etiologia, ou mesmo sistema nervoso central, né? O paciente está confuso, mais sereno, importante orientar a família, medidas não farmacológicas, ambientais, presença do cuidador, da família é essencial. Em alguns casos, né,
a gente acaba podendo, né, lançar mão, sim, de benzo de meia-vida, por exemplo, lorazepam, às vezes antipsicótico, né, haloperidol, ou mesmo risperidona, quetiapina, são alguns bem tolerados, lógico, indicação individualizada, avaliar cada paciente primeiro. Ansiedade e agitação também são outros sintomas comuns, podem ser resultantes de dor não tratada, né, em pessoas com demência, algum desconforto que elas não consigam verbalizar. Então, sempre investigar dor, retenção urinária, impactação fecal, ferida, incapacidade de dormir. Lógico, né? Cada caso é um caso, e dependendo do que for, às vezes um benzodiazepínico, antipsicótico vai ser necessário ser prescrito. Outro sintoma que é a insônia, que costuma estar muito associado à depressão, ansiedade. Então, medidas ambientais, né? Controle de ruído, controlar dor, controlar, né? Tem algum distúrbio metabólico que precisa ser corrigido, inatividade, efeito colateral de algum fármaco também podem provocar a insônia. Então, indutor de sono, né? Seja o Zolpidem, midazolam, usar com cautela e com indicação específica, né? Até mesmo medicamentos antidepressivos, é o que a gente fala muito, né? Mirtazapina e trazodona são duas opções também que auxiliam na abordagem da insônia. Técnicas de relaxamento, meditação, são algumas medidas alternativas. Dispneia. Bom, e na fase final de vida, né, um dos sintomas muito comuns é a própria dispneia, né, que acaba causando, né, desconforto, angústia para o paciente, para a família e para a própria equipe médica, né. Então, sempre pensar qual é a causa dessa dispneia, né, qual é a etiologia que a gente define para a gente tratar, abordar, seja uma infecção, uma compressão, um distúrbio metabólico, e intervir na ansiedade, que acaba gerando, né, por essa condição. Então, às vezes, a gente pode lançar mão de alguma medicação ansiolítica. O O2 suplementar tem um papel muito mais psicológico do que efetivo, né? Às vezes, a gente acaba lançando mão sim de opioide. A morfina parenteral, ela é muito utilizada nesse momento. Vai reduzir sim, a frequência respiratória e dar uma certa sensação de alívio para o paciente. Para as náuseas também, que é outro sintoma comum, né? Principalmente devido à constipação intestinal crônica. Então, várias etiologias, né? Seja retardo no esvaziamento gástrico, seja obstrução intestinal, efeito de um opioide, né? Efeito colateral. O próprio aumento de pressão intracraniana, gastrite, úlcera, hipercalcemia, uremia ou efeito colateral de outro fármaco. Então, a gente acaba avaliando qual é a causa disso para a gente poder intervir melhor. Domperidona, haloperidol, levopromazina, clorpromazina são algumas das medicações que a gente acaba lançando mão. A depressão. Depressão é importante a gente lembrar, distinguir tristeza decorrente da doença, da proximidade da morte, né? Isso é um grande desafio, a gente distinguir o que é ou não. Os antidepressivos, eles podem, né, e devem ser utilizados, mas com cautela, depois de avaliar individualmente cada paciente. Então, às vezes, a gente vai iniciar antidepressivos com baixas doses, observar a resposta terapêutica, né, às vezes 2, 3 semanas. Então, a gente ter, né, uma resposta e uma melhora dos sintomas depressivos do nosso paciente é esperado. Respiração ruidosa, que é, na verdade, o último dos sintomas que a gente vai falar, lembrando que pode sim preceder o momento da morte, né, causada pela congestão dos brônquios ou relaxamento do palato. Medicações anticolinérgicas, né, iosina pela via subcutânea, o colírio de atropina, né, ou inalação de ipatrópilo, ele pode ajudar a reduzir essa secreção de vias respiratórias, né? O posicionamento do paciente no leito também vai ajudar a controlar essa respiração ruidosa, né? O propósito dessas intervenções, na verdade, é evitar a aspiração mecânica de cavidade bucal vias aéreas, né? Que acaba sendo incômoda. Então, só para a gente lembrar, a gente está falando de cuidados paliativos, o que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida, né? Cecily Saunders já falava aí pra gente, né? E o processo de morrer, né? E a fase final de vida, né? Os cuidados de fim de vida, que são a parte importante do cuidados paliativos, se refere àquela assistência da pessoa lá na última etapa da sua vida, a partir do momento que fica claro que ela se encontra em estado de declínio progressivo e inexorável e está aproximando da morte. Lembrando que existem dois caminhos a serem percorridos, né? Usualmente, né? Sonolência, letargia, obnubilação, né? E esse paciente vai evoluir com coma superficial, coma e até mesmo a morte. O outro caminho, um pouco mais difícil, mas pode acontecer,
que é o caminho mais difícil que esse paciente perpassa por muitos outros sinais e sintomas, né? Insônia, confusão, tremores, alucinações, delírio, mioclonia, convulsões, que também vão evoluir com o processo de fase final de vida, com a morte. Bom, mais uma frase aí da Cicely Saunders, né? Você é importante por quem você é. Você é importante até o último momento da sua vida e faremos tudo o que puder, não só para ajudar a morrer em paz, mas também para viver até morrer. Então, os recados da Cicely Saunders, né, são tão importantes e nos fazem refletir sobre a importância que temos, né, nos cuidados paliativos, em ofertar cuidados paliativos, em falar sobre cuidados paliativos com os nossos pacientes e familiares. E a comunicação fim de vida, né? É um momento, né, inesquecível na vida de uma pessoa que tem uma doença incurável, né? O conhecimento do diagnóstico é algo bem complexo para a gente abordar. Será que todo mundo quer, de fato, conhecer, saber sobre o seu diagnóstico, né? Como é que a gente comunica isso para o nosso paciente? Então, a maneira como a gente dá uma má notícia, né, pode ter um impacto, sim, surpreendente na vida do paciente e da família. Então, a postura do profissional, a abordagem do problema, o ambiente em que a conversa ocorreu, elas são memórias inomináveis para o paciente e para a família. Então, temos que ter cautela quando a gente vai pensar em se comunicar com esse paciente, com essa família, nesse momento de fim de vida. Então, é um dever, sim, nosso, né? E a gente tem que ser capaz de cumpri-los, né? As notícias, elas precisam ser dadas com sensibilidade, num ambiente tranquilo, no ritmo do paciente, lembrando que as más notícias jamais vão se transformar em boas notícias, e a gente precisa ter cautela com isso. Então, o óbvio, ele não existe e, portanto, precisa, sim, ser dito. Provavelmente já ouviram, já tiveram em alguns momentos aí, em outras disciplinas, né? O protocolo Spikes, falamos novamente sobre ele, né? Como a gente dá uma má notícia, né? E aí lembrar do que significa o Spikes, né? O mnemônico aí, S de setup, em ambiente adequado, a postura do profissional é essencial. Perception e a avaliação do conhecimento do paciente, o que ele sabe, né? Sobre a condição atual dele, sobre a doença que ele tem. Percepção do desejo do paciente pela informação, e aí, será que ele deseja saber qual é o diagnóstico dele, o que ele sabe sobre a doença, o que significa essa doença? O knowledge, né, que é a comunicação clara e respeito ao ritmo do paciente. A emotions, que é o acolhimento, o silêncio das emoções. E o S, Strategy and Summary, que seria a estratégia e a síntese diante dessa comunicação da má notícia. Protocolo Spikes, muito importante para a nossa prática diária, independente, né, do cenário, do ambiente que vocês vão trabalhar. Outro aspecto importantíssimo, né, nessa comunicação é a maneira como ele gostaria de ser cuidado ao final de sua vida, né? Então, isso envolve o tratamento que ele deseja ou que ele não deseja receber, né? Isso é um exercício, sim, da autonomia, que é o poder de decisão que a pessoa faz, né? A gente precisa fazer valer o direito, né? Por meio de uma reflexão prévia, deixar registrada a vontade do paciente, nomear procuradores de saúde, é importantíssimo para a gente respeitar a autonomia e a vontade do paciente. Para facilitar a comunicação, então, das preferências do paciente e dos familiares, né? Aos profissionais, a SBG acaba trazendo um baralho bem interessante, né? Que a gente chama de cartas na mesa. E aí, a partir dali, a gente consegue se comunicar e o paciente consegue falar sobre as preferências dele nesse momento tão delicado. A SBGG também traz um aplicativo, Minhas Vontades, né? Que propõe ao usuário um passo a passo para redigir, né, para escrever suas diretivas antecipadas de vontade, né, o que ele gostaria de que acontecesse, o que ele gostaria que fizesse ou não fizesse nesse momento de fim de vida. Mais uma vez, lembrando que o óbvio precisa ser dito. Esse aí é o baralho, cartas na mesa e o aplicativo Minhas Vontades. Bom, para a gente finalizar então, só para lembrar que muitos profissionais, né, ainda encaram o não curar de uma doença como uma derrota, né? Sentem-se frustrados diante do idoso no fase final de vida, porque na verdade na nossa formação técnica, né, a cura é o nosso objetivo primordial, né? A gente quer sempre curar,
tratar, medicar, melhorar, né? A gente não está preparado, às vezes, para aceitar a doença na sua fase terminal, o processo natural de morrer, né? A gente acabou hospitalizando aí a morte, né? E esse processo de morrer. Então, os cuidados paliativos, eles são uma resposta ativa aos problemas decorrentes da doença prolongada, incurável e progressiva, na tentativa de prevenir esse sofrimento e proporcionar a máxima qualidade de vida possível às pessoas doentes e seus familiares. Ressaltando aqui que os cuidados paliativos constituem hoje uma resposta indispensável aos problemas do final da vida. São uma questão de saúde pública. Em nome da dignidade e do bem-estar de cada ser humano, é preciso torná-los cada vez mais uma realidade. Então, cuidado paliativo não é uma alternativa ao tratamento, e sim parte complementar e vital de todo o acompanhamento do paciente, já dizia Cicely Saunders. E aí, uma dica aí de livro para quem tiver interesse: A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Ana Cláudia Quintana Arantes. Quem quiser, posso até emprestar. O que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim de vida sem aproveitá-la e de não usarmos nosso tempo da maneira como gostaríamos. Invertendo a perspectiva do senso comum, somos levados a repensar nossa própria existência e oferecer às pessoas ao redor a oportunidade de viverem bem até o dia de sua partida. Em vez de medo e angústia, devemos aceitar nossa essência para que o fim seja apenas o término natural de uma caminhada. Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que de um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema. Para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Obrigada a todos pela atenção. E aí, trago aqui para vocês o hospital, agora em 2025, né? Primeiro hospital público de cuidados paliativos no Brasil, na Bahia. Uma realidade aí cada vez mais presente. O Hospital Montserrat, em Salvador, é o primeiro hospital de cuidados paliativos 100% pelo SUS, com foco no conforto e cuidado dos pacientes. Acho que temos perspectivas aí. Obrigada a todos e bons estudos.